O judaísmo ele tem cerca de 4.000 anos de história e foi a religião que mais influenciou o mundo hoje em dia, porque a gente pode dizer que o cristianismo e o islamismo, que são duas das maiores religiões do mundo, com um total de quase 4 bilhões de pessoas, sendo 56% da população global, eles vieram do judaísmo. Isso de acordo com a visão acadêmica, tá, pessoal? Porque para muitos judeus, cristãos e muçulmanos são crentes que mudaram a religião deles. Para cristãos, judeus são crentes que não aceitaram o Messias. E para os muçulmanos, judeus são os crentes que alteraram as escrituras. Mas o judaísmo, hoje em dia, ele é um pouco diferente dessas outras religiões. Porque além de ser uma religião, né, uma fé, ele também pode ser considerado como uma cultura, costumes, um povo, uma nação, de diferentes línguas e até etnias. Tem aqueles judeus que são de sangue, descendentes dos povos antigos israelitas que viveram lá na Judéia e foram dispersos pelo mundo há mais ou menos 2.000 anos atrás. Esses judeus têm grupos diferentes. 3 dos principais são os Ashkenazes, aqueles que se estabeleceram no norte e centro da Europa, os Sefaraditas, aqueles que se estabeleceram na Península Ibérica e no norte da África, e também Mizrahim, que são aqueles principalmente no Oriente Médio. Mas, como falei, tem muitos outros grupos também, indo até o Oriente lá da Ásia, como aquele grupo lá da Índia, que foi considerado como um dos descendentes das 10 tribos perdidas de Israel. Esses judeus de sangue podem ser ortodoxos, que seguem a religião no pé da letra, conservadores, reformistas, seculares ou até mesmo ateus, não praticando a religião nem acreditando em Deus, mas ainda são considerados judeus por causa do seu sangue. Assim como o cristianismo, existem algumas vertentes diferentes do judaísmo: samaritanos, caraísmo, ortodoxos, reformistas, conservadores, etc. Cada um com práticas e às vezes até algumas crenças diferentes, principalmente na interpretação do que e como que deve ser seguido os mandamentos. Também existe aqueles judeus conversos, pessoas de outras fés, não descendentes de Israel, mas que se converteram e praticam a religião hoje em dia, sendo considerados judeus também, na fé. E se eles quiserem, eles podem talvez até conseguir uma cidadania israelense. Hoje em dia, a gente usa a palavra israelense para designar qualquer pessoa que tem cidadania de Israel, podendo ser um judeu, também um árabe, um cristão, um druso, etc. Sim, gente, nem todo israelense é judeu. Mas israelita é um outro termo usado para os filhos das 12 tribos de Israel, aquela população antiga que viveu lá na Judéia por muitos anos. E também muitos usam esse termo para designar os descendentes dessas 12 tribos. Na verdade, como o judaísmo é muito atrelado à política, uma nação, para entender um pouco sobre a religião, também tem que entender um pouco da sua origem, a história do seu país. Desde o avô da religião, o Abraão, que também, aliás, é o avô do cristianismo e do islamismo, por isso que as 3 religiões são consideradas religiões abrâmicas. Mas tudo isso, a história de Abraão, seus filhos, Jacó, as 12 tribos, Moisés, eu fiz um resumo melhor naquele vídeo sobre a origem de Israel. Dá uma olhada clicando nesse izinho que vai aparecer aqui. Então agora vamos focar um pouquinho mais no que o judaísmo acredita. E a gente pode dividir em 3 áreas principais: Deus, Tanar e Israel. Primeiro, Deus. Apesar de antigamente ter existido povos monoteístas, o judaísmo ele é fundamental, como a gente falou, porque ele influenciou outras grandes fés monoteístas hoje em dia. Na época de Abraão, a maior parte das pessoas elas acreditavam em vários deuses. Na verdade, povos e às vezes até vilas tinham seus próprios deuses locais. E Abraão também tinha um, só que era só um. E esse era o criador de tudo. Ele não tem irmãos, não tem rivais, não casou com ninguém, nada. É só ele. E ele é onipotente, onisciente e onipresente. E ele busca criar uma relação mais pessoal com as pessoas e com o mundo. E esse fator de ter um Deus só era e ainda é muito importante no judaísmo. Tanto que na história dos israelitas, eles tiveram vários problemas com isso. Tendo nome era bem importante também, e o nome desse Deus era Elohim, ou esse tetagrama, que são 5 letras. A pronúncia correta desse tetagrama ela foi perdida com o tempo, especialmente porque os judeus, até hoje, eles acreditam que é muito sagrado esse nome. Então eles nunca pronunciam, usando outras palavras no lugar, como Adonai, que significa meu Senhor, ou Hashem, que significa o nome. Alguns acreditam que a palavra desse tetagrama é Yahweh, mas isso é só uma de várias teorias que tem. Muitos judeus mais ortodoxos, eles até nem escrevem a palavra Deus em português ou em outros idiomas, em sinal de respeito, escrevendo somente D-US. Segundo ponto, Tanar.
Muitos pensam que a Bíblia é algo exclusivamente cristão, que o Alcorão é dos muçulmanos e a Torá é dos judeus. Na verdade, os judeus eles também têm uma Bíblia, que se chama Tanakh, ou simplesmente Bíblia Judaica. O Velho Testamento da Bíblia cristã é praticamente a mesma coisa que o Tanakh, só que organizado um pouquinho diferente e algumas poucas diferenças de tradução aqui e ali. No começo do Velho Testamento tem esses 5 livros de Moisés, e esse grupo muitas vezes é chamado pelos cristãos de Pentateuco. Lá no Tanakh, esses 5 livros juntos são chamados de Torá, e para muitos eles são os mais sagrados de todos. As outras seções do Tanakh são escritos de profetas e, por último, outras escrituras. A palavra Tanakh, na verdade, ela é uma combinação de letras. São as 3 primeiras letras dessas 3 seções da Bíblia judaica. Além do Tanakh, os judeus também têm o Talmud, que é um conjunto de escritos super importantes para os judeus, com mais de 10 milhões de palavras e 38 volumes. É uma grande coleção de comentários, principalmente sobre a Torá, como que a Torá deve ser interpretada. Lá tem histórias, debates, literatura, filosofia, lendas, etc. É uma das fundações da lei judaica e um guia para o judaísmo moderno. Na Bíblia hebraica, tem todos os mandamentos que os judeus devem seguir. Todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, nos 10 mandamentos. Pois é, na verdade, são 613 mandamentos, ou também chamados pelos judeus de mitzvah. Os 10 mais famosos foram escritos nas 2 tábuas de pedra, dadas a Moisés por Deus, e guardados dentro de uma arca. Eles pegavam essa arca e colocavam dentro de um santuário, chamado tabernáculo, durante os anos que eles viviam no deserto. Mas aí, depois em Jerusalém, eles construíram um templo e guardavam a arca lá dentro. Um dos motivos do templo ser bem sagrado. Infelizmente, com guerras e conflitos, eles acabaram perdendo essa arca. Em geral, todos os mandamentos servem para ajudar na adoração desse único Deus e fazer as pessoas obedecerem seus mandamentos e chegar mais perto dele. Em troca, Deus ele abençoa o povo, fazendo deles uma grande nação e dando para eles a terra prometida. Um dos mandamentos um pouquinho diferentes, vividos pelos judeus mais conhecidos no mundo, são as regras de alimentação. Os judeus eles só podem comer kosher. O que é isso? Kosher são regras do que pode e o que não pode comer e até como que se prepara os alimentos. Todas as frutas, legumes, grãos, é tudo ok. Mas animais têm várias regras, como por exemplo, só pode comer animais que ruminam, têm cascos fendidos, frutos do mar somente com escamas, barbatanas, etc. Outra parte bem importante dos mandamentos para os judeus é o dia do sábado, ou Shabat. Depois de criar o mundo, Deus descansou no 7º dia, então os judeus fazem o mesmo. Interessantemente, para muitos, especialmente aqueles que vivem em Israel, o sábado, o Shabat, começa no pôr do sol da sexta-feira. Ou seja, assim que o sol se põe, já é sábado. A lei judaica proíbe qualquer trabalho no sábado, gastar dinheiro, tarefas domésticas, dirigir, usar eletricidade, até usar o telefone. E orar, ler as escrituras são grandemente encorajados. Tem até um debate isso lá em Israel hoje em dia, em relação no que se pode fazer no sábado. Muitos mais ortodoxos, eles querem proibir o funcionamento de transporte públicos no sábado. Como falamos, o templo era bem sagrado para eles. Não só por ser o lugar onde guardava a arca, mas também por ser o local onde eles faziam sacrifícios e ofertas, rituais muito importantes que eles faziam por diversos motivos, e não só com animais. Um dos principais motivos era para a remissão de pecados. Todas as cerimônias no templo eram feitas pelos filhos da tribo de Levi, que é uma das tribos lá de Israel, que a função deles era fazer esses trabalhos do templo. Mas, desde a destruição do 2º templo, muitos judeus acreditam que não se deve fazer sacrifício ou ofertas em nenhum outro lugar. Ou seja, essa prática foi descontinuada, até quando eles puderem reconstruir mais uma vez um novo templo, lá em Jerusalém. Mas algumas vertentes mais antigas do judaísmo eles continuam fazendo, por exemplo, os samaritanos, que ainda existem lá em Israel, e eles têm costumes bastante diferentes dos judeus. O terceiro ponto bem importante no judaísmo é Israel. Israel como uma nação e uma terra, um povo do convênio de Deus. Eles acreditam que Deus deu essa terra e fez deles uma grande nação quando ele fez lá um convênio com Abraão e todos seus descendentes, abençoando eles para sempre, caso eles guardem os mandamentos. Como um sinal desse convênio, todos os meninos, desde Abraão até hoje em dia, são circuncisados. Com as 2 destruições do templo, os israelitas eles foram dispersos pelo mundo inteiro, mas eles acreditam que eles vão voltar e reconstruir o templo pela 3ª vez lá em Jerusalém. E aí que entra o Messias, o líder prometido desde a antiguidade e da linhagem de Davi, que ele vai vir um dia
iniciando então a Era Messiânica, trazendo de volta todos os israelitas para Israel, reconstruindo o templo em Jerusalém e também trazendo a perfeição no mundo, acabando com a fome, guerra e sofrimento. Quando o Messias vier, todos os judeus que já viveram vão ressuscitar e Deus vai criar uma nova Sião na terra, lá em Jerusalém. Por isso que quando enterram os judeus, eles devem enterrar todos os membros, até alguma parte do corpo que foi amputada, e é proibido cremar o corpo. Também por isso que lá em Jerusalém você vai encontrar vários túmulos virados para o leste, que é a direção que o Messias vai vir. E aí quando eles ressuscitarem, eles já vão estar lá de cara com o Messias. Para terminar, algumas outras coisas interessantes que diferenciam bastante os judeus são as sinagogas, que são o local de adoração judaico desde a destruição do segundo templo. As mais tradicionais, elas têm uma separação, tem a parte das mulheres, a parte dos homens, mas muitas mais modernas já são mistas. Toda sinagoga tem tipo de um armário que lá dentro eles colocam alguns pergaminhos da Torá, escrito à mão, que é lido em voz alta durante as reuniões. Numa sinagoga também tem um rabino, que é um judeu estudioso, treinado e intérprete da lei judaica. Eles administram vários eventos no judaísmo, como as leituras da Torá nas reuniões, as circuncisões, bar e bat mitzvahs, casamentos, funerais, etc. E falando em bar ou bat mitzvah, esse é um evento bem importante no judaísmo. É quando uma menina faz 12 anos ou um menino faz 13 anos. E eles passam por uma cerimônia de passagem de fase. Chegando nessa idade, os meninos e as meninas são considerados adultos. Outro dia importante no judaísmo é o Chanukah, que é um grande feriado, o festival de luzes, que acontece durante os meses de inverno. O feriado dura 8 dias e ele simboliza um milagre que aconteceu na história judaica. Lembra naquele vídeo quando eu falei que os gregos mandaram lá na Judéia por um tempo e eles até tomaram conta do templo? Pois é, depois da revolta dos Macabeus, eles expulsaram os gregos e eles recuperaram e rededicaram o templo. Quando eles conseguiram recuperar o templo, eles encontraram apenas um recipiente de óleo para usar, porque todo o resto tinha sido contaminado. Milagrosamente, esse óleo ele durou 8 dias lá no templo, dando tempo suficiente para eles produzirem mais. E isso foi visto como um sinal de que os judeus podiam continuar o seu relacionamento com Deus lá no templo. As tradições desses feriados variam, depende qual vertente do judaísmo você é, mas em geral eles acendem 8 velas e colocam na janela. A Páscoa é outro grande feriado que comemora a libertação dos judeus da escravidão do Egito. E eles não comem nenhum grão, apenas um tipo de pão chamado matzá, que se acredita ser bem parecido com o milagroso maná que os israelitas comiam durante o tempo que eles ficaram no deserto.